Jornal das 6 com Luís Soares. O INEM pode vir a privatizar parte do socorro pré-hospitalar. Uma notícia Observador. É uma das medidas que o Governo decidiu tomar no âmbito da reorganização do chamado Sistema Integrado de Emergência Médica. É isso que consta de um despacho que foi assinado na semana passada pela Ministra da Saúde. O Instituto Nacional de Emergência Médica está autorizado a contratualizar com empresas privadas parte do transporte de emergência pré-hospitalar, isto em situações de risco considerado baixo ou situações consideradas pouco urgentes. Ao Observador, o Presidente do INEM, Luís Cabral, admite que essa possibilidade está em cima da mesa e que pode avançar já no próximo inverno, de modo a garantir o socorro à população. Ainda assim, Luís Cabral sublinha que a decisão não está tomada, mas defende que seria incompreensível não serem usados todos os recursos para socorrer a população. Entretanto, os técnicos de emergência pré-hospitalar e também a Liga dos Bombeiros estão contra esse recurso aos privados no socorro. O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência considera que esta medida traz riscos para os cidadãos, uma vez que as ambulâncias dos privados não têm sinais sonoros nem equipamento de emergência e os tripulantes têm menos formação. Rui Lázaro alerta ainda para a possibilidade da situação ser mal classificada como pouco urgente na triagem telefónica, algo que, diz o presidente do sindicato, acontece com alguma frequência. Diariamente, as próprias ambulâncias do INEM, mas também dos bombeiros, que é quem faz hoje esse tipo de prioridades também, quando se chegam ao local, deparam-se com uma situação bastante mais grave do que aquela que se imaginava e que tinha sido obtida através de uma triagem telefónica. Ora bem, se a ambulância que vai para lá tem menos equipamento e a tripulação tem menos formação, podem nem sequer detectar que a situação é mais grave do que aquela que se imaginava e quando chegar ao hospital pode já de facto ser tarde demais. Rui Lázaro aponta ainda o dedo ao Presidente do INEM por admitir a possibilidade de recorrer a privados no socorro pré-hospitalar. Depois de ter estado associado publicamente a uma empresa prestadora de serviços de emergência, mas também de formação, e da própria empresa, segundo é público, estar a ser investigada pelo Ministério Público por alegadas ligações de elementos também com o INEM e com responsabilidade na formação, surge um despacho publicado pelo Ministério da Saúde e de origem no INEM, que abre a possibilidade, agora assumida pelo Sr. Presidente do INEM, de entrarem privados a fazer emergência. A reação do Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, também a Liga dos Bombeiros está contra esta privatização de parte do socorro. Numa publicação na rede social Facebook, a Liga defende que, em vez do recurso a privados, devem ser reforçados os meios dos bombeiros, voltando a reclamar ao INEM também o pagamento dos serviços. Ainda sobre o INEM, antigos presidentes do Instituto avisam que a nova lei orgânica, aprovada pelo Governo, pode enfraquecer a Coordenação Nacional da Emergência Médica. É numa carta publicada hoje no Semanário Expresso. Os antigos líderes manifestaram preocupações técnicas e operacionais em relação a algumas medidas incluídas nesta nova lei orgânica aprovada na semana passada em Conselho de Ministros. Um dos signatários é Miguel Soares de Oliveira, que critica a passagem das ambulâncias de emergência médica próprias do INEM e tripuladas por técnicos para as unidades locais de saúde. Não só perda numérica, matematicamente fácil de aferir, passam de 55 para 40, mas também uma perda da qualidade, porque estes técnicos, cada um deles tem cerca de 900 horas de formação. Passá-los para as ULS para se dedicarem ao transporte de doentes entre hospitais é retirá-los da emergência pré-hospitalar e é retirar as suas muitas e acrescidas competências do prol de estarem disponíveis para o cidadão que precisa de socorro. Miguel Soares de Oliveira pede ao Governo que corrija, nomeadamente esta medida, e que contrate mais técnicos especializados no país. A carta foi ainda assinada por outros antigos presidentes, como Sérgio Janeiro, Luís Meira, Regina Pimentel e ainda Vítor Almeida. As declarações recentes do secretário de Estado norte-americano vieram causar um enorme sururu por cá. A iniciativa liberal diz, no entanto, estar esclarecida sobre a utilização da base das lajes. Já o PCP quer mesmo avançar com uma comissão parlamentar de inquérito. E tudo isso por causa dessas declarações do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, numa entrevista à Fox News, a dizer que o governo português autorizou a utilização da base da Ilha Terceira antes mesmo de saber qual a natureza do pedido, ou seja, sem que soubesse que seria usada no âmbito da ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irão. O governo português já veio negar, nomeadamente em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros. A Iniciativa Liberal considera que Paulo Rangel já explicou tudo o que tinha a explicar e, por isso, o deputado Rodrigo Saraiva diz que os liberais estão esclarecidos. Ainda recentemente tivemos na Comissão de Negócios Estrangeiros
o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros numa audição exatamente sobre este tema da utilização da base das lajes. O Governo, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, já falou em público diversas vezes sobre este tema, em vários debates, até na Assembleia da República, e fez essa audição na Comissão de Negócios Estrangeiros à porta fechada, onde, da nossa leitura, prestou informação adicional, que foi prestada à porta fechada, como assim deve ser, que satisfaz e que responde às muitas dúvidas que podiam existir. E por isso Rodrigo Saraiva diz que os liberais estão esclarecidos ainda assim, e sobre a audição urgente pedida pelo Partido Socialista, o deputado da Iniciativa Liberal considera que Paulo Rangel é sempre bem-vindo ao Parlamento para prestar eventuais esclarecimentos. Estamos na véspera do Congresso Nacional do CDS. A Juventude Popular defende que o partido tem de se preparar para quando estiver sozinho, fora da coligação com a AD, no caminho das eleições. Catarina Marinho, a Presidente da Juventude Popular, explica que a moção que vai levar para o Congresso tem precisamente por objetivo fortalecer o CDS e preparar o partido para o futuro. Aquilo que a Juventude Popular quer, e este documento é uma tradução de todas as discussões internas que nós tivemos, em que o que defendemos verdadeiramente é que o partido se deve preparar para quando for a eleições sozinho. Isto não quer dizer que nós estejamos a apoiar, que seja agora neste momento e acabou a conversa. O que nós estamos a dizer, na verdade, é exatamente o oposto. O trabalho que está a ser feito ao dia de hoje, neste caso com a AD a governar o país, está a ser muito positivo para o país, mas mais positivo ainda para o país é um CDS forte. Catarina Marinho, no explicador da Tarde Política, adianta ainda que o pedido de impugnação na Juventude Popular está resolvido, apesar do ambiente ainda tenso. Quanto aos candidatos à liderança do partido, apenas afirma que é bom haver pluralidade na corrida. O Congresso do CDS começa amanhã, estende-se até ao dia de domingo. Vai ser em Alcobaça e o Observador e a Rádio Observador vão estar no Congresso. Aqui daremos conta dos principais motivos de interesse. É um congresso eletivo. Nuno Melo procura a reeleição enquanto presidente do CDS. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira, 15 de maio. O presidente chinês aceitou o convite de Donald Trump para ir à Casa Branca, uma informação comunicada pela Agência de Notícias Oficial da China. O Ministério Chinês dos Negócios Estrangeiros confirma que Xi Jinping vai visitar Washington no dia 24 de setembro. O convite tinha partido de Donald Trump, ainda durante o banquete na recepção em Pequim. Os dois líderes concordaram também em manter-se em contacto até à data da visita. O ciclista português Afonso Eulálio mantém-se como líder do Giro de Itália, mas perdeu a vantagem que tinha, ou parte da vantagem que tinha. Na sétima etapa de hoje perdeu quase 3 minutos para Jonas Vingegaard, que confirmou o favoritismo e venceu a etapa. Ainda assim, Afonso Eulálio mantém-se na liderança, agora com 3 minutos e 17 de vantagem para o dinamarquês. Várias ruas da Baixa do Porto vão ser cortadas amanhã devido aos festejos do Futebol Clube do Porto, o campeão da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O jogo frente ao Santa Clara é no Dragão, às 3h30 da tarde, e por isso a PSP explica que está a preparar um policiamento adaptado às circunstâncias, que vai integrar carros patrulha, pelotões operacionais ou equipas de intervenção rápida, também patrulhas de trânsito. Assim que o jogo terminar, a equipa de futebol segue para os festejos, que vão durar provavelmente por largas horas, e por isso mesmo a PSP adianta que vão existir também cortes totais de estradas, assim como proibição de estacionamento a partir das 5 da tarde e até ao fim da festa dos azuis e brancos. Isto em várias artérias da Invicta, que não conseguimos detalhar todas, mas é possível ver no nosso site, e por isso amanhã é mesmo melhor evitar o carro para quem vai à cidade do Porto. E por falar em Porto, Ricardo, ao longo da tarde temos estado aqui a deixar algumas sugestões para o Dia Internacional dos Museus, que se assinala no domingo. Vamos precisamente agora ao Porto, onde há um museu em que é possível viajar no tempo, digamos assim, dentro de um elétrico antigo. Com essas pistas, suspeito que é no Museu do Carro Elétrico. Suspeitas muito bem. Os visitantes podem fazer viagens históricas e regressar ao século XIX em elétricos restaurados que circulavam pelas ruas históricas e assim, de certa forma, recriar o percurso original dos veículos na cidade. E vai ser o fim de semana todo? Fim de semana todo, de hoje, já começa hoje até domingo. O programa inclui visitas temáticas às oficinas, também à coleção de veículos, onde se pode ver como os elétricos são restaurados e mantidos, para além de experiências interativas ligadas à história do transporte público no Porto. Fica esta sugestão, às 7 prometo trazer mais algumas. E em todo o país há muita coisa a muitos eventos, e a maior parte dos museus não vai cobrar entrada, portanto tudo gratuito. Também dá para aproveitar este fim de semana para ir visitar um ou mais museus. O Luís Soares vai regressar às 6h30.